Tema 1. Bioelementos e vida. O que faz com que algo esteja vivo? A matéria viva distingue-se por duas características essenciais: ordem e renovação constante, e a capacidade de autorreprodução. Mas manter essa ordem requer energia, e aqui não violamos a segunda lei da termodinâmica, porque os seres vivos retiram energia do meio para manter sua estrutura. Os bioelementos são os átomos que formam os seres vivos. Embora existam mais de 100 elementos na Terra, apenas cerca de 25 são essenciais para a vida. Classificação dos bioelementos. Classificam-se pela abundância e pela função. Por abundância: primários, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, constituem 99,3% do corpo. Formam as biomoléculas básicas, proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos. Secundários: cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio, enxofre, ferro, representam 0,7%. Participam em funções vitais como condução nervosa, contração muscular e coagulação. Oligoelementos, elementos traço zinco, cobre, iodo, selênio, flúor, cobalto, manganês, cromo, aparecem em traços. São essenciais para enzimas e hormônios. Sua deficiência causa doenças. Por função: estrutural, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, formam proteínas, ácido desoxirribonucleico, DNA, membranas. Esquelética: cálcio, magnésio, fósforo, flúor, silício, conferem rigidez a ossos e dentes. Energética: carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, intervém no metabolismo energético, como no trifosfato de adenosina, ATP, e na glicose. Catalítica: ferro, cobre, zinco, manganês, cobalto, iodo, selênio, fazem parte de enzimas e hormônios. Osmótica e eletrolítica: sódio, potássio, cloro, mantém o equilíbrio osmótico e o potencial de membrana. Doenças carenciais. A deficiência de bioelementos pode ter consequências clínicas graves. Deficiências e consequências: ferro, anemia ferropriva, palidez, fadiga, fraqueza. Iodo, bócio, aumento da tireoide, metabolismo lento. Zinco, atraso no crescimento, dermatite, infertilidade. Cobre, anemia, degeneração neurológica. Selênio, miocardiopatia, conhecida como doença de Keshan. Flúor, cáries dentárias. Cobalto, anemia megaloblástica. Exemplo clínico integrador: bócio endêmico. Imaginemos uma mulher de uma zona rural andina. Apresenta aumento do pescoço, pele seca e sonolência. A causa: deficiência de iodo na dieta. Sem iodo, não são sintetizados os hormônios tireoidianos T3 e T4. A hipófise libera mais hormônio estimulante da tireoide, TSH, para estimulá-la, que cresce numa tentativa de captar mais iodo. Isso é o bócio. O tratamento: sal iodado ou suplementos. Importância do carbono. Porque o carbono é a base da vida. Porque é um átomo pequeno, capaz de formar 4 ligações covalentes estáveis. Permite estruturas lineares, ramificadas, cíclicas e uma grande variedade de grupos funcionais. É versátil, estável e leve. Tema 2. Biomoléculas. As biomoléculas são os compostos formados por bioelementos. Dividem-se em 2 grandes grupos, inorgânicas e orgânicas. Biomoléculas inorgânicas. Não tem carbono como elemento central, ou se o tem, não forma cadeias longas. As principais são água, sais minerais e gases respiratórios. Água, propriedades biológicas. Polaridade, dissolve moléculas polares, base do plasma e citoplasma. Coesão e adesão, permite o fluxo sanguíneo e a lubrificação tecidual. Alto calor específico, mantém estável a temperatura corporal. Alto calor de vaporização, a sudorese resfria o corpo. Solvente universal, permite as reações metabólicas. Sais minerais, funções: equilíbrio osmótico, contração muscular, condução nervosa, estrutura óssea. Biomoléculas orgânicas. Contém carbono em cadeias. São 4 grupos principais. Biomoléculas orgânicas:
carboidratos, glúcidos unidade, monossacarídeos. Função: energética. Alteração: diabetes, hipoglicemia. Lipídios, unidade, ácidos graxos. Função: energética e estrutural. Alteração: aterosclerose, obesidade. Proteínas, unidade, aminoácidos. Função: catalítica, estrutural, transporte. Alteração: desnutrição, doenças enzimáticas. Ácidos nucleicos, unidade, nucleotídeos. Função: herança e síntese proteica. Alteração: mutações genéticas. Ligações químicas e grupos funcionais. A estabilidade e flexibilidade das biomoléculas dependem de suas ligações. Covalentes, fortes, compartilhando elétrons. Não covalentes, fracas, reversíveis, pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas, forças de Van der Waals. Grupos funcionais importantes. Hidroxila, aumenta a solubilidade. Carboxila, propriedades ácidas. Amino, propriedades básicas. Fosfato, energia, como no trifosfato de adenosina, ATP, e ligação fosfodiéster no ácido desoxibonucleico, DNA. Sulfidrila, forma ponte de sulfeto em proteínas. Conexão clínica, desnaturação proteica. Um paciente com febre alta prolongada pode sofrer desnaturação de proteínas. As ligações não covalentes rompem-se, as enzimas perdem sua forma e função, e o metabolismo é alterado. É um exemplo de como uma mudança física quebra a estrutura molecular. Tema 3. A célula e teoria celular. Robert Hooke observou células na cortiça em 1665. Leeuwenhoek viu micro-organismos vivos. Schleiden e Sevan postularam que todos os seres vivos são formados por células. Virchow disse: toda célula provém de outra célula. Pastel demonstrou que não há geração espontânea. Postulados modernos da teoria celular. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. A célula é a unidade estrutural e funcional da vida. Toda célula provém de outra célula pré-existente. A célula contém a informação genética hereditária, o ácido desoxibonucleico, DNA. Ponto. Definição biológica de célula. É a unidade estrutural, funcional e genética dos seres vivos. Uma fábrica química microscópica que toma matéria, a transforma em energia, cumpre funções vitais e se reproduz. Funções vitais celulares. Funções celulares. Nutrição, intercâmbio de matéria e energia. Relação, resposta a estímulos. Reprodução, geração de novas células. Síntese, produção de proteínas e outras moléculas. Homeostase, manutenção do equilíbrio interno. Tamanho celular e relação superfície-volume. As células são microscópicas. Por quê? Porque o metabolismo depende do intercâmbio através da membrana. Se a célula crescesse demais, o volume aumentaria mais rápido que a superfície, e o intercâmbio seria ineficiente. Conclusão: células pequenas significam metabolismo eficiente. Tema 4. Estrutura celular. Toda célula eucariótica tem 3 componentes principais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Membrana plasmática, modelo do mosaico fluido. Composta por bicamada lipídica, fosfolipídios anfipáticos. Colesterol, regula a fluidez. Proteínas, integrais e periféricas. Carboidratos, formam o glicocálix, chave no reconhecimento celular. Funções da membrana: barreira seletiva, comunicação celular, reconhecimento celular, adesão celular, transporte através da membrana. Tipos de transporte: difusão simples, oxigênio, dióxido de carbono, sem energia. Difusão facilitada, glicose por transportador de glicose GLUT4, sem energia. Osmose, água, sem energia. Transporte ativo, bomba de sódio-potássio, na mais K mais ATPase, com ATP. Endocitose e exocitose, com vesículas, com energia. Situação clínica: diabetes mellitus. Na diabetes, a glicose não entra nas células musculares e adiposas porque falha a insulina ou seu receptor. Sem o transportador de glicose GLUT4 ativo, a glicose acumula-se no sangue, hiperglicemia. Sede, poliúria,
perda de peso e dano tecidual são as consequências. Citoplasma e organelas. O citoplasma é o laboratório celular. Contém organelas especializadas. Organelas e alterações clínicas. Ribossomos. Síntese de proteínas. Déficit provoca atraso no crescimento. Retículo endoplasmático rugoso. RE. Síntese e dobramento de proteínas. Estresse do relaciona-se com Alzheimer. Retículo endoplasmático liso. RL. Síntese de lipídios e detoxificação. Dano hepático. Complexo de Golgi. Modificação e exportação. Fibrose cística. Lisossomos. Digestão celular. Doenças como Tay-Sachs e Gaucher. Mitocôndrias. Produção de ATP. Miopatias. Fadiga crônica. Peroxissomos. Detoxificação. Síndrome de Zellweger. Citoesqueleto. Suporte e movimento. Infertilidade. Por falha em cílios. Situações clínicas relacionadas com organelas. Tay-Sachs. Déficit de exosaminidase provoca acúmulo de lipídios em neuroníons, levando a dano cerebral progressivo. Fibrose cística. Mutação no gene regulador da condutância transmembrana em fibrose cística, CFT, provoca um canal de cloreto defeituoso, resultando em muco espesso em pulmões e pâncreas. Doenças mitocondriais. Mutações no DNA mitocondrial causam falha energética em músculo, cérebro e coração. O núcleo celular. Guarda o DNA, controla a síntese de RNA e coordena a divisão celular. Situação clínica: câncer. O câncer origina-se no núcleo. Mutações em genes como P53 alteram o ciclo celular, levando a uma proliferação descontrolada. Tema 5. Tipos celulares. Existem dois grandes tipos de células, procarióticas e eucarióticas. Células procarióticas. Características: DNA circular livre no nucleoide. Sem núcleo verdadeiro. Parede de peptidoglicano. Ribossomo 70S. Reprodução por fissão binária. Situação clínica: antibióticos seletivos. A penicilina rompe a parede de peptidoglicano. As tetraciclinas bloqueiam os ribossomos 70S. Como nossas células são eucarióticas, não nos afetam. Células eucarióticas. Características: núcleo verdadeiro. DNA linear em cromossomos. Organelas membranosas. Ribossomos 80S. Reprodução por mitose ou meiose. Diferenças entre célula animal e vegetal. Comparação: parede celular, animal, não tem, vegetal, celulose. Cloroplastos, animal, não tem, vegetal, sim, realizam fotossíntese. Vacúolos, animal, pequenos ou ausentes, vegetal, grande central. Centríolos, animal, sim, vegetal, não. Lisossomos, animal, sim, vegetal, raros ou ausentes. Situação clínica: intoxicação por cianeto. O cianeto bloqueia a citocromo C oxidase na mitocôndria. A célula não pode usar oxigênio, mesmo estando presente. Resultado: hipóxia histotóxica, coma ou morte em minutos. Perguntas e respostas. Por que os bioelementos primários são os mais abundantes? Os bioelementos primários, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, são os mais abundantes porque constituem a base estrutural de todas as biomoléculas essenciais para a vida. Formam proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos, que são os componentes fundamentais de todos os seres vivos. Sua versatilidade química e capacidade de formar ligações estáveis os converte nos elementos fundamentais da arquitetura biológica. Que consequências tem o déficit de ferro e iodo? A deficiência de ferro produz anemia ferropriva, caracterizada por fadiga, palidez e fraqueza, devido à incapacidade de produzir hemoglobina suficiente para transportar oxigênio. A deficiência de iodo causa bócio, um aumento da glândula tireoide, junto com metabolismo lento, pele seca e sonolência, devido à incapacidade de sintetizar hormônios tireoidianos. Que função cumprem o sódio, o potássio e o cloro a nível celular? Estes íons mantêm o potencial de membrana celular. O sódio predomina no líquido extracelular, o potássio no intracelular, e juntos, mediante a bomba sódio-potássio, geram um gradiente eletroquímico essencial para a transmissão nervosa e a contração muscular. O cloro complementa este equilíbrio osmótico e elétrico.
Por que o carbono é a base da vida? O carbono é a base da vida por sua capacidade única de formar 4 ligações covalentes estáveis, permitindo criar estruturas moleculares complexas e diversas. Pode formar cadeias lineares, ramificadas e anéis, além de combinar-se com diversos grupos funcionais que determinam as propriedades das biomoléculas orgânicas. Que diferença há entre bioelementos secundários e oligoelementos? Os bioelementos secundários, como cálcio e fósforo, encontram-se em maior proporção e cumprem funções estruturais e fisiológicas massivas. Os oligoelementos, como zinco e cobre, estão em quantidades mínimas, mas são essenciais como cofatores enzimáticos, atuando como chaves que ativam reações bioquímicas específicas. Porque a água é o solvente universal. A água é o solvente universal devido à sua polaridade molecular. Esta polaridade lhe permite rodear e separar íons e moléculas polares, facilitando as reações químicas nos sistemas biológicos. Sem esta propriedade, o transporte de nutrientes e as reações metabólicas seriam impossíveis. Menciona 3 sais minerais e sua função. O cloreto de sódio regula o volume plasmático e a pressão arterial. O fosfato de cálcio proporciona rigidez a ossos e dentes, e o cloreto de potássio é essencial para manter o potencial elétrico celular e a atividade cardíaca. Explica como as ligações não covalentes permitem a função das proteínas. As ligações não covalentes, pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas e forças de Van der Waals, permitem que as proteínas adotem e mantenham sua estrutura tridimensional específica. Sendo fracas e reversíveis, facilitam mudanças conformacionais necessárias para funções como o reconhecimento molecular e a catálise enzimática. Que grupos funcionais têm os aminoácidos? Todos os aminoácidos contêm um grupo amino básico e um grupo carboxila ácido, o que lhes confere propriedades anfóteras. Além disso, cada aminoácido possui uma cadeia lateral única que determina suas propriedades específicas e sua função nas proteínas. Porque a febre alta inativa enzimas? A febre alta desnatura as enzimas ao romper as ligações não covalentes que mantêm sua estrutura tridimensional. Ao perder sua forma específica, as enzimas não podem unir-se a seus substratos nem catalisar reações, paralisando assim processos metabólicos essenciais. Agora vamos com a relação clínica. Caso 1. Anemia ferropriva. Apresentação clínica. Mulher de 32 anos. Arrasta-se até a consulta pálida como um fantasma. Diz que se cansa ao subir um degrau. Hemoglobina em 8 Gdl. Diz que quase não come carne. O diagnóstico óbvio. Sério que precisam que eu diga? Sem ferro não há grupo hemo. Sem grupo hemo, a hemoglobina é só uma proteína inútil. As células estão mais afogadas que um rato numa piscina. Relação com o primeiro bloco. Bioelementos, ferro, oligoelementos, função mitocondrial. Básico. Caso 2. Desidratação severa. Apresentação clínica. Criança de 2 anos. Diarreia como se fosse uma mangueira. Olhos fundos, pele que parece papel. Vibrio cholerae fazendo das suas. O diagnóstico óbvio. Está mais seco que o deserto. Sem água, as células encolhem. Sem eletrólitos, os canais iônicos são decorativos. Relação com o primeiro bloco. Biomoléculas inorgânicas, osmose, membrana plasmática. Água igual vida. Tão difícil é. Caso 3. Fibrose cística. Apresentação clínica. Adolescente que tosse como um tuberculoso de novela. Infecções pulmonares todo mês. Muco que parece cimento. Mutação CFTR confirmada. O diagnóstico óbvio. Proteína defeituosa. Canal de cloro inútil. Resultado. Pulmões que são um criadouro de bactérias. Relação com o primeiro bloco. Proteínas de membrana. Transporte iônico. Genética básica. Se não veem, precisam de óculos. Caso 4. Intoxicação por cianeto. Apresentação clínica. Joalheiro colapsado. Cianose mas oxigênio arterial normal. Confusão, convulsões. Cheiro de amêndoas, pelo amor de Deus. O diagnóstico óbvio. Cianeto bloqueia a cadeia respiratória. Mitocôndrias convertidas em pesos de papel caros. Relação com o primeiro bloco. Mitocôndrias, produção de ATP,
Cadeia transportadora de elétrons. Oxigênio presente mas inútil. Irônico, não? Caso 5. Infecção bacteriana. Apresentação clínica. Infecção urinária por E. coli. Receita ciprofloxacina. Paciente pergunta: isto não me fará mal? O diagnóstico óbvio. DNA girase bacteriana vs humana. É como diferenciar entre um Mercedes e um carrinho de supermercado. Relação com o primeiro bloco. Diferenças procariota e eucariota. Se não entendem por que o antibiótico não nos mata, voltem ao primeiro semestre. Caso 6. Câncer. Apresentação clínica. Homem de 55 anos. Perde peso sem razão. Massa abdominal. Mutação P53 na biópsia. O diagnóstico óbvio. O guardião do genoma tirou férias permanentes. Células dividindo-se como coelhos no cio. Relação com o primeiro bloco. Ciclo celular, apoptose, genes supressores de tumor. Quando falha o freio, o carro bate. Caso 7. Febre metabólica. Apresentação clínica. Criança com febre de 39 graus Celsius. Metabolismo pelas nuvens. Pais em pânico. O diagnóstico óbvio. Termodinâmica básica. Calor acelera reações até que tudo se desfaça. Relação com o primeiro bloco. Enzimas, desnaturação proteica. As proteínas não são de borracha, derretem. Caso 8. Hipóxia de altitude. Apresentação clínica. Alpinista a 4.000 metros. Dor de cabeça, fadiga. Diz que o ar é diferente. Ponto. O diagnóstico óbvio. Menos oxigênio, metabolismo anaeróbio. Células fazendo limonada com limões podres. Relação com o primeiro bloco. Metabolismo energético, glicólise vs respiração. Adaptação ou morte. Caso 9. Golpe de calor. Apresentação clínica. Desportista colapsado. 40,5 graus Celsius de temperatura. Desorientado, pele seca. O diagnóstico óbvio. Homeostase falhou. Enzimas desnaturando-se como ovos numa frigideira quente. Relação com o primeiro bloco. Limites homeostáticos, estabilidade proteica. O corpo não é um forno, idiotas.